Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. A segunda entrevista que a gente vai conceder aqui pelo canal, um grande amigo meu, Anderson Dornelas. O Anderson é uma pessoa de várias facetas, aí é músico, né? Mas hoje aqui nosso foco com ele é em cima aí do que é a profissão dele, daquilo que ele atua aí no dia a dia. O Anderson é profissional de educação física, educador físico, personal trainer, está trabalhando em um mestrado em Ciências da Saúde, e a gente vai ter um papo bem bacana aqui. Eu tenho falado no canal, né, já comentei algumas vezes sobre questões de postura, bem-estar, enfim, e é nessa linha que a gente vai conversar com o Anderson hoje, tá bom? Então acompanhem a gente, não se esqueçam, inscrevam-se no canal, acompanhem, façam seus comentários, ativem as notificações e acompanhem os vídeos do nosso canal, beleza, pessoal? Curte aí! A segunda entrevista que a gente vai conceder aqui pelo canal, um grande amigo meu, Anderson Dornelas. O Anderson é uma pessoa de várias facetas, aí é músico, né? Mas hoje aqui nosso foco com ele é em cima aí do que é a profissão dele, daquilo que ele atua aí no dia a dia. O Anderson é profissional de educação física, educador físico, personal trainer, está trabalhando em um mestrado em Ciências da Saúde, e a gente vai ter um papo bem bacana aqui. Eu tenho falado no canal, né, já comentei algumas vezes sobre questões de postura, bem-estar, enfim, e é nessa linha que a gente vai conversar com o Anderson hoje, tá bom? Então acompanhem a gente, não se esqueçam, inscrevam-se no canal, acompanhem, façam seus comentários, ativem as notificações e acompanhem os vídeos do nosso canal, beleza, pessoal? Curte aí! Beleza, pessoal? Obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez. Bom, vou chamar aqui o Anderson. Anderson, seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos começar a bater um papo aqui. Deixa eu só desativar meu vídeo aqui principal. Beleza, eu já estou aqui no cantinho. O pessoal já está te vendo. Ativando, pronto. Anderson, dá um oi para mim só para ver se está tudo certo com o som aqui. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? E aí, Anderson, estamos te ouvindo, beleza? Obrigado, viu, pela participação, por ter cedido aí uma parte do teu tempo. A gente sabe que hoje em dia é correria para dedéu, né? Muito trabalho. Eu estava te apresentando aqui, Anderson, né? Falando que você é um profissional aí de educação física, né? Tá fazendo um mestrado em Ciência da Saúde, mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho mais, falasse um pouco do teu trabalho, e daqui a pouco a gente já entra aí na pauta que a gente conversou, tá bom? Fala pra gente um pouquinho de você. Maravilha. Primeiro, um prazer, né, estar aqui com um grande amigo, um irmão aí. Um prazer dividir esse tempo com vocês aí também, com o objetivo de levar informações a respeito, né, da atividade laboral de vocês, mas principalmente a respeito da questão de qualidade de vida e longevidade dentro da profissão de vocês, o que é muito importante. Eu trabalho, né, na educação física há 11 anos. Hoje, né, além do trabalho de personal, eu sou gestor de uma grande empresa do fitness no Brasil. Legal. Mas antes de chegar na gestão, eu trabalhava com um público, né, que é o público de um programa que a gente chama dentro da empresa, que chama CARE, que é um grupo voltado para pessoas que têm alguma necessidade especial ou precisa de um cuidado especial. Legal. Aí as tendinites, né, as bursites, que são inflamações decorrentes de movimentos repetitivos, algo que a gente sempre tem demanda, né, dentro do programa CARE, outros problemas ortopédicos, enfim, problemas de saúde. Então será um prazer dividir um pouquinho dessa expertise aí com vocês. Bacana, Anderson. Eu tenho um amigo, e um dia a gente estava aí batendo um papo, né, ele é da área de TI, e ele me falou uma coisa muito curiosa, eu queria até conectar aqui, me lembrei agora disso, você falando. Ele falou para mim uma coisa assim bem interessante. Ele falou: essa é a nossa área, é uma área nova, a área de tecnologia no geral, né? O trabalho que a gente desenvolve é um trabalho relativamente novo. Ele falou: sabe uma coisa que me preocupa? A gente não conhece efetivamente um profissional de TI que tenha 80 anos de idade. A gente não conhece um profissional de TI que tenha 90 anos de idade. A gente não conhece, não existe. A gente conhece um profissional de TI com 50 anos, com 60, mas ele não está há 40 na profissão. Ele tá, um profissional de TI mais velho, ele está com 30 anos de profissão, né? E ele falou uma coisa interessante nessa linha. Ele falou: a gente não sabe os reflexos do que a gente faz no dia a dia
quando a gente tiver velho. A gente não tem certeza disso. Só a outra geração, daqui mais 20, 30 anos, é que vão ter a gente, né? Se Deus quiser a gente alcançar essa possibilidade, com 80 anos, 85, e aí eles vão saber o que vai acontecer, né? Com pessoas dessa idade. Eu achei interessante. Claro, a gente tem aí, né, Bill Gates, Steve Jobs, pessoas que já são mais velhas, né, para poder corrigir um pouco isso que eu falei agora, mas ainda assim não são pessoas de 80, 85 anos, né, então é interessante, e nessa linha, né, a gente passa muito tempo sentado, né, tem uma meninada vindo aí, até então, e mesmo quando a gente fala desse grupo mais velho, eles ainda eram muito conectados ao desktop, né, que tem uma configuração específica, né, de bancada, de teclado e tal. E a gente vem aí, na nossa era, mais voltado para o notebook. E o notebook tem muito essa coisa, né, de ficar aí com ele no colo e tal. Então eu acho muito importante esse bate-papo da gente hoje para tratar sobre isso, né. E já conectando com a linha do que a gente traçou aí para o nosso bate-papo, né, Anderson, justamente nesse sentido, né, como eu acabei de citar. Essa coisa de notebook no colo, trabalhar na cama, notebook, de novo, né, notebook no colo ali sentado, questão de coluna, ou mesmo que estiver numa bancada. Eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente aí, nessa linha de recomendações, né, quanto à postura, sentado, ou mesmo que a pessoa queira trabalhar na cama. Enfim, fala um pouco pra gente sobre quais são as recomendações, o que se espera e o que o profissional deve ter de cuidados nesse sentido, por favor. Maravilha. Como uma forma introdutória aí, e aí você tocou num ponto muito importante, aí antes de entrar, né, nessa relação aí do desktop e o notebook, você tocou num ponto que eu acho que é muito importante a gente iniciar por ele, a gênese ser por ele, que é a questão da posição sentada. A posição sentada hoje, né, pelos profissionais de saúde, os ortopedistas, muitos ortopedistas, outros profissionais da saúde, fisioterapeutas, os próprios educadores físicos, ela é tida a longo prazo como um problema tão grande, e aí não se assustem, mas é verdade, como um problema tão grande quanto, por exemplo, o excesso de açúcar, né, a longo prazo. Caramba. E, por incrível que pareça, e não é brincadeira de novo, como, por exemplo, o tabagismo. Meu Deus. A gente coloca que em 30, 40 anos as proporções e os trabalhos da mídia vão ser voltados para que a gente evite esse tipo de comportamento sedentário. E aí, hoje a gente tem, né, aquela visão de que eu preciso comprar a cadeira mais confortável, né? Porque eu preciso ficar 8 horas, 10 horas. Sim. E, na verdade, a gente entende que a gente precisa, em verdade, de algo que não seja tão confortável. Entendo. Tudo que é muito confortável, então se você tem uma ficar parado ali, mega confortável, a sua postura não vai ser boa, esse é o primeiro ponto. Você vai precisar se mexer menos no assento, porque ele, né, te abraça, entre aspas. Entendi. Mas somado a isso, você vai acabar levantando uma quantidade menor de vezes durante aquelas 8, 10, 12 horas que você precisa ficar ali. Tá muito confortável, tá tranquilo. Exatamente. Só para você ter uma noção do quanto que essa relação, né, de conforto, ela pode ser inversamente proporcional a essa questão de qualidade de vida. Mas isso é fantástico, né? Você vê que tem coisas que acontecem de maneira inconsciente, né, nesse processo e que às vezes a gente, olha só, que é uma informação muito importante, muito bacana, muito legal. Exatamente. E aí, quando você entra né, nessa diferenciação aí, né, do que eu tenho que ter de cuidados com, né, o desktop, ou quando eu migro aí para o notebook, porque eu tenho a facilidade, né, o notebook eu levo para onde eu for, Sim. consigo resolver, consigo dar continuidade, algo que o desktop me limita, né, então é cada vez mais normal o uso do notebook. E como você falou, né, eu associo muito assim, o notebook ele tem as particularidades ruins, como se, por exemplo, a gente ainda tivesse esse costume, e infelizmente algumas pessoas ainda têm, de, por exemplo, ir lá na loja, né, de departamento e comprar uma escrivaninha pronta. A escrivaninha pronta, ela não é sob medida, mas não é sob medida para o seu ambiente que eu estou falando, é sob medida para você, que é o profissional que fica 8, 10 horas naquela mesma posição e precisando se manter por muitos dias, ou muitos anos, ou 30 anos, como você falou, 40 anos, fazendo essa mesma atividade. Certo. Então, o mais importante, se a gente pensa, por exemplo, no desktop, a gente tem que tomar esse cuidado também,
de ter uma escrivaninha que seja adaptada para você. Perfeito. Então, se eu for usar o seu computador, a ideia é que, por mais que às vezes a gente tenha uma estatura mais ou menos parecida, né? Mas o seu ambiente de trabalho ele foi moldado para você. E aí a importância de, por exemplo, ter profissionais, né, para personalizarem esse ambiente. Maravilha. E aí, isso para o desktop, né? Que seria mais simples, porque ali se adaptou e você vai usar sempre aquilo ali que já está voltado para a sua necessidade. Perfeito. O notebook, eu sempre brinco e eu falo muito isso com os meus alunos, né? Enfim, nas palestras e nas entrevistas, é que assim, e aí não necessariamente relacionado a isso, mas se aplica a isso também, que tudo na vida é ônus e bônus, né? Sim, sem Então, dúvida. o notebook, por exemplo, tem a facilidade de você transportar para onde for, continuar o trabalho, né? Cara, você está viajando e consegue continuar um projeto que você está fazendo. Leva a tua empresa contigo. Estado, exatamente. Ao mesmo tempo, tem esses viés, né? Da altura do monitor, que, cara, muito dificilmente você vai conseguir adequar 100%, porque varia de o que você tem de plataforma, mesmo que você use a mesinha, o que você tem de plataforma para colocar a mesinha em cima. É verdade. E essas coisas todas. Só que, olha que engraçado, o notebook, né, pode ser visto aí, vamos colocar entre aspas, para não ser taxativo, mas ele pode ser visto como um vilão. Mas, ao mesmo tempo, uma informação, cara, super importante para vocês e que é o outro lado da moeda, né? O bônus, né? Da moeda aí do notebook, que tem essas desvantagens, por exemplo, relacionadas à postura, à altura do monitor, essas coisas todas. A gente tem uma possibilidade de fazer com que ele seja muito positivo. E aí eu vou exemplificar para você. Seria basicamente o seguinte: você, Gessé, tem o hábito de usar o notebook no seu dia a dia de trabalho. E aí a minha sugestão, e aí inclusive depois eu quero que você faça isso, teste isso e me mande o relato, seria basicamente o seguinte: ao invés de ficar com o notebook em cima da mesa, sentado numa cadeira ou com o notebook no colo, você vai usar o assento do seu sofá para colocar o notebook. Se precisar, você vai usar a mesinha para alinhar o meio da tela do seu notebook, tem que ficar na linha dos seus olhos, certo? Alinhou ali, tudo certo, e aí você vai sentar no tapete da sua sala. O que isso gera? A gente driblou a questão, né, do desajuste postural em relação ao uso do notebook, né, com essa cifose torácica. Então a gente driblou esse problema, então esse problema a gente sanou, e ao mesmo tempo a posição sentada no chão, ela é muito importante. Ela é tão importante que, por conta de não ter, primeiro, apoio para as costas, segundo, aquele ponto que eu toquei lá atrás, onde a gente fala de se algo muito confortável é disfuncional, né? Quando você está sentado no chão, você tem uma necessidade de se mexer mais, porque é desconfortável. Mas além disso, a posição sentado sem apoio, ela faz com que os músculos profundos, e aí da região central, que a gente chama de abdômen, né, o core, que a gente chama dentro da educação física, esses músculos profundos são os músculos que eles têm a função de estabilizar. Entendi. Então, quando eu não tenho um apoio das costas, seja do sofá, seja da cadeira, seja de qualquer tipo de assento que a gente use, não seja uma parede, por exemplo, se eu estou em pé e apoiado na parede, se eu não tenho esse apoio, esses músculos profundos, eles estão ativados. Maravilha. E aí o músculo, ele é uma das estruturas responsáveis pela estabilização da coluna. Quer dizer, de quebra eu estou fazendo um exercício ali, né? Exatamente. Exercitando, né? Mesmo que em certo estado de relaxamento, eu estou trabalhando um certo exercício ali, né? Buscando essa musculatura para poder manter meu corpo de maneira estável. Exatamente. A gente está ativando essa musculatura. Um exemplo aí relacionado, por exemplo, né? Você é músico há muitos anos. E aí você nunca... E aí, provavelmente, não necessariamente seja isso, mas muitos músicos que são violinistas, que são violistas, que são violoncelistas, às vezes não sabem por que a gente não toca apoiado no banco. Sim, é verdade. A gente não toca apoiado no banco porque toda vez que eu tiro esse apoio do banco, eu tenho a necessidade de contração desses músculos internos. E aí eu estabilizo a coluna.
É muito comum a gente pegar músicos, por exemplo, que não tocam com uma boa postura e tem desajustes, alguma lombalgia, algum problema relacionado à lombar, porque o músculo que era para estar segurando ali a coluna, ele está relaxado. E aí isso se aplica também a esse job aí. Então, assim, não dá para caracterizar, por exemplo, o notebook como algo negativo. Cara, ele pode ser super positivo. Ele pode ser super positivo. Perfeito. Era essa mensagem que eu queria deixar nesse início aí. Maravilha, maravilha. Não, de quebra, Anderson, muito bom, excelentes recomendações. De quebra, a gente acabou tratando um pouco, mas eu queria reforçar um pouco que você pudesse, até de uma forma mais ilustrativa, falar um pouquinho para a gente. Você já deu uma boa pista aí, mas eu queria aumentar um pouco o tom, realmente ligado a essa parte da posição, né? Porque, vamos lá, né? A gente sentado, né, ali precisando fazer a digitação, né, tem a questão do apoio dos pulsos, né, da elevação do pulso, da questão do ombro, enfim, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, né, nessa linha do que você comentou agora. A gente já falou aí um pouco sobre a questão da altura do notebook, eu queria até comentar com você aqui, achei excelente a tua recomendação e fico contente e grato de saber que hoje eu sou um usuário desse modelo. Eu aqui na minha bancada de trabalho, eu tenho uma pequena caixinha que eu creio que ela deva ter aqui, eu acho que 15 centímetros de altura, eu não acho que ela seja superior a isso, assim, pelo menos no olho. Não é superior a 15, não é, talvez ela tenha 15, eventualmente um pouco menos. E eu estou conversando contigo, né, pelo menos nessa minha estrutura inicial, a câmera que eu uso para fazer as gravações é a câmera do próprio notebook. E eu estou falando com você frontalmente aqui, você deve estar percebendo, a câmera ela fica no topo, né, da tela aqui do meu notebook, e você vê que a minha linha, né, de olhar ela não está nem para baixo e também não está elevada, não está para cima, e eu tenho aqui uma boa posição e fico grato de estar aí dentro do seu aconselhamento. Já estou fazendo uso aí nesse dia a dia, recomendo para todos porque realmente faz muita diferença. Já teve um momento que eu já trabalhei com o notebook apoiado direto na bancada e realmente eu comecei a sentir, né, um certo desconforto na coluna, porque quando você menos espera, você está olhando para baixo, né, e eu acho que é natural, o corpo ele vai se inclinando, então quando você menos espera, você está todo inclinado assim, né, e isso é muito ruim. O fato dele estar mais em cima já promove meu corpo a realmente buscar ficar um pouco mais elevado. Mas eu queria que você falasse um pouco mais pra gente justamente sobre isso, né? Questão principalmente dos braços, braços, mãos, pulso e ombro. Queria que você falasse um pouco sobre essa distribuição e a melhor postura nesse sentido. Maravilha. Então a gente comentou, né, sobre a posição do olhar estar alinhado ali mais ou menos no ponto medial da tela, e aí isso faz com que a gente esteja com todas as curvaturas da coluna preservadas. Às vezes, um vício de linguagem, a gente fala assim, você tem que ficar com a coluna reta. Uhum. Na verdade, a coluna ela não é reta, né? Uhum. Ela é um conjunto de sinuosidades, algumas para dentro e algumas para fora, que a gente chama de cifoses e de lordoses. Aí depende do prolongamento da coluna que a gente está falando. Mas tratando especificamente, né, da coluna torácica e cervical, que é essa parte superior, que, por exemplo, se eu faço uso de uma tela ou do notebook de uma forma que a tela esteja mais baixa do que eu preciso projetar o meu olhar para baixo. Você consegue visualizar mais ou menos o que eu estou falando aí. Perfeito, sim. E aí, isso a longo prazo, ele vai gerando uma postura cifótica. Ele vai fazendo com que o meu tronco vá se fechando, eu vou juntando os meus ombros para frente e eu vou sobrecarregando a minha coluna torácica e cervical. Qual que é o negócio? A cervical, ela tem uma cifose, a gente tem uma cifose torácica e uma lordose cervical. Então, é sempre uma o contrário da outra, no prolongamento até chegar na coluna sacral. E, basicamente, o problema é que, assim, quando eu vou fechando o meu peitoral, né, falando numa linguagem para ficar fácil que as pessoas entendam, né, quando eu vou fazendo essa postura cifótica, eu vou tendo um risco associado, por exemplo, de a longo prazo, desenvolver alguns problemas, como hérnia de disco, como protusão discal. Por quê? A coluna vertebral, ela tem os discos intervertebrais, né? E quando eu tenho as curvaturas fisiológicas privadas, eu tenho uma relação de alinhamento postural
e zero sobrecarga. Conforme eu vou desajustando essa postura, eu vou sobrecarregando alguma dessas curvaturas e vou sobrecarregando os discos. Para ser tentar ser o mais didático possível, imagina o disco intervertebral com aquele ovo que você vai fazer o mexido e você acabou de quebrar ele na frigideira. Né? A parte branca do ovo, né? Aquela parte, inclusive, que faz lá, né, o redondinho, se você colocar um suporte, ou que faz aquela borda final, ela é o disco intervertebral todo, entre uma vértebra e outra, tem o disco no meio, certo? E a gema do ovo, ela é o disco, é o núcleo do disco. Perfeito. O que acontece? Quando eu vou, por exemplo, projetando o meu peitoral para frente, o disco intervertebral, ele sofre uma tensão. E aí ele vai projetar aquele núcleo do disco, que é a gema do ovo, ele vai projetar esse núcleo para trás. E aí ele vai projetando isso para trás. E a minha postura ruim, né? Consecutivos dias e anos, isso vai fazendo com que aquela posição que era medial, a posição normal, né, do núcleo, ele vai se anteriorizando, vai jogando para trás. Só que chega uma hora que esse núcleo do disco, ele vai extravasar para aquela membrana, que é a parte, né, que é a parte ali. Exatamente. E aí é quando acontece, por exemplo, uma protusão ou uma hérnia de disco. Entendi. E aí isso é um problema muito grave que limita gerador e limita muitas coisas. A gente, né, tem vários problemas relacionados a isso, tanto na coluna cervical quanto na coluna lombar, por excesso de movimentos errados. Então, um cuidado que a gente precisa ter, e aí não é coluna reta, né, o termo certo, mas seria manter as curvaturas fisiológicas. Perfeito. Porque aí a gente não faz com que o disco intervertebral sofra essas tensões, essas pressões e alteração fisiológica dele. Isso é muito importante. Perfeito. E lembrando assim que a cervical em específico, ela existe um risco muito grande, né, de perder movimentos do membro superior, dos membros inferiores. É uma região que o processo cirúrgico é muito delicado, por questões de quantidade de terminações nervosas. Claro. Então, só fazer esse paralelo, e aí passando para a parte postural como um todo, e aí pensando agora nos ombros, né, antebraço e punho, basicamente o seguinte: se a sua escrivaninha ela não tem um suporte para que o seu antebraço e o seu punho fiquem apoiados para o uso ali do mousepad, né? O ideal é que você tenha um extensor, porque pelo menos essa parte medial, né, do seu antebraço aqui, pelo menos, né, você pega aqui epicôndilo, lateral e cotovelo. Pelo menos o ponto medial desses dois pontos anatômicos precisa estar apoiado. Entendi. Porque isso vai fazer com que você jogue menos carga para o seu ombro. Perfeito. E não sobrecarregue o seu punho. Maravilha. Entendi. Então isso é crucial. Se a sua escrivaninha não tem, você pode pedir, por exemplo, para um marceneiro fazer um extensor para que o seu antebraço e o seu punho estejam apoiados. Se eu tenho antebraço e punho apoiados, eu tenho uma relação de menos sobrecarga para essas articulações, de punho e de ombro. Maravilha. E aí, um negócio que é muito legal, e aí eu, né, hoje como gestor, eu periodicamente tento fazer isso. De período em período, trocar o lado do mouse. A gente usa sempre o mouse, né, prioritariamente na mão direita. Mas, cara, no começo é um desafio enorme. E eu vou te falar que, assim, é normal que a gente, no começo, perca um pouco de produtividade. Claro. Depois você testa, coloca o seu mouse os dedos ali. Na mão esquerda. É uma loucura as primeiras vezes. E depois é algo que você assimila. Mas além de ser algo para privar daquele movimento repetitivo, né, da mão direita, a gente ainda consegue trabalhar outras áreas do cérebro porque a gente muda aquilo que a gente estava acostumado. Algo que a gente fala muito na educação física é assim, por exemplo, se você tem o hábito, por exemplo, de ir para casa todos os dias passando pelos mesmos lugares, é legal que em algum dia você vá por lugares diferentes. Entendi. Então, ao invés de entrar pela rua de baixo, você entra pela rua de cima. Isso já vai gerar algumas sinalizações para o seu cérebro. E na questão do mouse é a mesma coisa. Entendi. No começo vai ser um desafio,
pela questão de logística, né? O botão direito não vai ser mais o seu botão direito, enfim. A coordenação motora fina não é a mesma normalmente, né? Se você é mestre, por exemplo. Claro. Mas pensando em sobrecarga, se eu faço isso periodicamente, eu diminuo a sobrecarga do lado direito, se é o lado que você usa o mouse, e pensando que eu ainda consigo estimular mais neurônios aí para coordenação motora fina e para desenvolvimento cognitivo como um todo. Maravilha. Poxa, fomos além aí, foi muito legal esse comentário. É algo que eu já tinha ouvido falar. Eu confesso que eu nunca fiz disso uma prática. Já usei em pouquíssimos momentos essa inversão, mas fica a dica e acho que ela é muito válida. Eu vou me esforçar em tentar já, a partir dessa semana aqui, inverter um pouquinho, começar a trabalhar essa com a tua indicação. Achei muito positiva, Anderson. Obrigado. Bom, a gente, na sequência, a gente já abordamos um pouco esse assunto a respeito da altura da tela do notebook, né? E aí você fez um comentário em algum momento, Anderson, eu queria pegar desse ponto, porque existe um comentário, né, que assim, às vezes a gente usa, talvez até para diminuir uma sobrecarga, uma cobrança interna, nosso subconsciente, eventualmente, que há quem diga o seguinte, não, que o trabalho científico, né, como é desenvolvido no caso da pessoa que trabalha com desenvolvimento de sistemas, analista de sistemas, enfim, todas essas áreas afins aí da tecnologia, infraestrutura e demais, né, tem assim esse uso. Você trabalha muitas vezes ou maior parte do tempo sentado, salvo algumas atividades profissionais da minha área, né? Como o pessoal da área de infraestrutura que trabalha com cabeamento, tal, tem áreas que realmente são áreas físicas, enfim. Mas até para o público que eu costumo conversar mais aqui no canal, que são desenvolvedores, analistas de sistemas, gerente de projeto, é um grupo realmente que trabalha majoritariamente sentado, né? Na programação, na escrita de documentos e tal. E aí se fala do sedentarismo, e tem aí uma máxima, que eu vou chamar assim, né, um pensamento, enfim, que é assim, não, mas o trabalho mental, às vezes ele requer até mais do corpo do que o trabalho físico. Eu acho que é quase uma certa desculpa, né, porque é certo que assim, a gente às vezes, fazendo um trabalho mental, assim, né, no caso de trabalho científico, né, ser mais voltado para um aspecto cognitivo, do que o trabalho físico de uma pessoa que trabalha no dia a dia, com peso, qualquer outra coisa que envolva um trabalho cinético maior, né? A gente às vezes se pega assim num dia muito cansativo, com muita atividade, eu me pego cansado fisicamente, isso é verdade, isso acontece, né? Você tá com o corpo mais sobrecarregado e tal, então que tem uma relação, eu até pessoalmente tenho essa sensação. Mas não é a mesma coisa, né, Anderson? Não dá para também levar isso, sair do 8 e para 80 e achar realmente que a pessoa que trabalha maior parte do tempo sentada, ela não está mais próximo de um sedentarismo do que aquela pessoa que trabalha com alguma atividade física no dia a dia. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente, né? Você já deu uma nota nesse sentido, mas eu queria que você, como eu até usei há pouco, né, aumentasse mais o tom nesse aspecto. O que é indicado para esse profissional que trabalha largas horas do dia sentado? O que você indica, até para ele fazer com certa regularidade, essa coisa de se levantar, dar uma volta? O que é uma indicação tua? Sem, pelo amor de Deus, gente, aqui eu não vou falar com antes, falar com vocês, sem misturar isso com procrastinação, pelo amor de Deus, tá? Importante. Não vamos misturar as coisas, tá bom? O Anderson vai falar pra gente sobre os bons hábitos, não sobre maus hábitos. Aquela pessoa que dá 10 minutos e ele, já tem que dar uma levantada. Eu acho que não é por aí, né, Anderson? Fala um pouquinho pra gente nesse sentido, por favor. Claro, não vou dar insumos para os procrastinadores. Fiquem tranquilos. Exatamente. Mas a meta, basicamente, e aí só fazendo um comentário, né, puxando um gancho do que você falou e a gente entra nesse viés. Sobre, né, o cansaço, vamos colocar entre aspas, psicológico, né, do estresse do trabalho, da necessidade de atenção a tantos detalhes, e aí, às vezes, uma rotina que eu preciso entregar um projeto com mais agilidade, então eu preciso de um nível de concentração muito maior. Por que isso tem uma relação com o aspecto físico, né? Porque o estresse, por exemplo, ele gera alterações hormonais.
E o nosso corpo, se o hormônio está desajustado, ele como um todo vai sofrer, né? Então, por exemplo, se eu estou numa rotina muito estressante, se eu estou precisando, por exemplo, entregar um projeto com a maior brevidade possível, às vezes já atrasou 1, 2 dias, eu estou naquela ansiedade para que isso aconteça. E aí, cara, às vezes o estresse ali de um conjunto de coisas acontecendo, vou te dar um exemplo, o cortisol vai estar alterado. Perfeito, entendi. E o cortisol, ele é um hormônio que quando ele está alterado, ele dá essa sensação de sobrecarga, de cansaço e de fadiga. Então, você não vai ficar só com a mente cansada, né? Porque ele atua sobre todo o sistema, né, do nosso corpo. Então, ele vai ter essa relação, sim, de cansaço, mas um não trocaria o outro, sabe? E aí a questão do ficar sentado, né? Muitas horas e tal. A gente tem essa relação, por exemplo, do sentar no chão é legal porque você vai ter a necessidade de levantar. De se mexer, como você comentou. Você vai precisar se movimentar mais naquele período que você está sentado, mas, cara, se eu passar 1 hora, 1h30, você vai precisar levantar porque você vai estar com o quadril incomodando porque não é confortável, né? O que eu sugiro, assim, e, cara, até dentro do TI, mas fora do TI também, com a pandemia, né, que a gente vem vivendo aí, as pessoas saíram de escritórios, né, de órgãos públicos e se viram trabalhando dentro das suas casas. Perfeito. E no trabalho, quando você trabalha num ambiente coletivo, você levanta da sua baia, vai na baia do colega do lado para pegar um documento, ou para levar uma coisa, ou para bater um papo. Você vai ali pegar um café ali na copa e dentro de casa é totalmente diferente. É verdade. E aí isso limita um pouco. Mas o que eu sugiro, e aí os meus alunos, por exemplo, todos que trabalham em home office, eles, né, pelo menos têm essa orientação que se faça isso. E a gente tem muito resultado positivo nessa relação. Colocar ali no seu celular, no timer ali do seu celular, a cada 1 hora ou 1h30, para ele te dar um alarme. Bacana. Porque aí ele te dá uma sinalização e aí você pode alternar, por exemplo, de levantar por 3 minutos a 5 minutos, caminhar dentro de casa mesmo, levantar um pouco, ou ir ao banheiro, ou num outro alarme ir tomar um copo d'água, né? O que acontece? Se você, por exemplo, eu estou com um copo aqui, né, ele deve ter aí uns 350 ml. Se eu vou trabalhar 8 horas, 10 horas e coloco uma garrafa aqui do lado de 1 litro ou um copo muito grande, eu não vou ter a necessidade de levantar, porque nas próximas 4 horas ali, vamos supor que eu tome 1 litro de água, mas se eu tenho uma garrafa que tem 1 litro, eu não vou ter a necessidade de levantar. Então, o que eu indico seria, usem copos pequenos, porque a água vai acabar e você vai precisar levantar para ir até a cozinha, encher o seu copo de água. Num outro momento, né, você tomou ali 500 ml, 700 ml, já no período da manhã, 1 litro, um pouco mais de 1 litro, você vai precisar ir ao banheiro e você vai levantar. Isso vai fazer, por exemplo, com que o risco de problemas circulatórios, por exemplo, seja reduzido. Maravilha. A gente tem muitos indícios de que muito tempo sentado existe um risco de desenvolver problemas circulatórios. Sim. E não é incomum, por exemplo, você pegar, por exemplo, incidência de voos internacionais, que são voos que duram 12 horas, 15 horas, a gente tem casos de pessoas que desenvolvem trombose. Pois é, porque às vezes esquecem, né, de durante o voo dar uma movimentar um pouquinho. Dar uma movimentada. Já ouvi falar, já tive relatos assim, sim, de pessoas até relativamente próximas, né, de comentar, assim, de chegar realmente no outro lado, com a circulação toda muito afetada, é verdade, sim. E aí eu fiz um voo longo uma vez, né, talvez o maior que eu já tenha feito até hoje, que foi para a Austrália, e ficamos 14 horas dentro do voo, e eu achei interessante que, no caso, a própria tripulação, em intervalos aí de a cada 3 ou 4 horas, eles acendiam todas as luzes e solicitavam realmente que as pessoas alternadamente levantassem do assento e fizessem breves caminhadas. Era a recomendação que acontecia durante o voo. Eu achei bem bacana a tripulação ter esse tipo de preocupação, porque é um fato, sim, né? E uma preocupação importante. Perfeito. Bacana. E aí eu acho que, assim, somado a isso, aí só um paralelo, né? A rotina de vocês é como se todos os dias vocês fizessem um voo internacional. Sem dúvida. 8 horas, 10 horas ou mais horas do que isso. Então, existe essa necessidade. Eu diria que, se forem períodos muito curtos, vai acabar comprometendo aí, né, a questão de
performance, né, de produtividade de vocês. Mas eu diria que intervalos entre 1 hora e 1 hora e meia seja um bom período para levantar ali que sejam 2 a 3 minutos, né, melhorar um pouquinho a circulação. O que a gente pode fazer, inclusive, para melhorar, por exemplo, algo muito simples que a gente pode fazer a cada 2 ou 3 intervalos desse, um exercício muito simples que é, na posição de pé, você ir para a pontinha do pé e descer. Tira os calcanhares do chão e coloca os calcanhares no chão. Perfeito. Isso basicamente pelo seguinte, pode fazer isso por 30 segundos. Deixa eu fazer um gancho aí, desculpa, sem querer te cortar. Claro. Então, até para conectar, então, ótimo, falamos aí sobre essa questão realmente da sequência e tal, e nós temos aí elencado no nosso bate-papo, aí você já pega daí, é um gancho excelente, realmente o que a pessoa pode fazer, né, relativo aí a alongamento, né, melhorar aí a circulação, então já pega daí, vai nessa linha, que daí a gente já conecta aí com esse assunto, que é algo também que é de bastante curiosidade e bastante relevância. Vai lá, por favor. Maravilha. E aí, pensando então na questão de circulação, né, já visto que é como a gente fez esse paralelo, como se vocês tivessem aí 5 voos, 6 voos internacionais por semana. Pois é. Né? E a gente precisa ter cuidado com o aspecto circulatório para evitar esses problemas, né? E problemas mais graves, como uma trombose, que é algo muito grave. Sem dúvida. Que inclusive pode gerar óbito. Coisas tão simples quanto se manter de pé. E imagina que esse é o meu pé, tá no chão. Eu vou tirar o calcanhar do chão, aqui tá o meu calcanhar, tá? Sim. Eu vou subir o máximo para a ponta do pé que eu puder e voltar. Encostei calcanhar no chão, subi. Excelente. Encostei e subi. Esse movimento por 30 segundos, ele já é muito eficiente. A ideia basicamente é que assim, o nosso coração, ele tem uma função de bombear sangue para levar oxigênio para os tecidos, todos os tecidos e órgãos. Essa é a função dele. Só que a gente não tem um coração só, diferente do que a gente aprendeu, né? Quem é da área da saúde sabe, por exemplo, né, que a musculatura da panturrilha, né, a gente chama aí de tríceps-sural, ela tem uma função de coração também, também bombear sangue. Só que olha que engraçado. Olha que engraçado. O nosso coração, ele é um músculo muito forte. Perfeito. Ele é muito forte. Ele começa a funcionar na hora que a gente está sendo gerado. Sim. E ele só finaliza aí o seu trabalho quando, né, a gente termina a nossa caminhada aqui nessa terra. Ele trabalha ininterruptamente. Perfeito. E ele tem um fator que o favorece, vamos colocar assim, né? Sim. Que seria basicamente um negócio que a gente chama de gravidade. Se eu soltar esse copo, ele vai cair, porque a força da gravidade faz com que ele desça. Então, tudo que é de um plano superior para baixo, quando a gente trata, né, por exemplo, da circulação sanguínea, existe um favorecimento. Então, o sangue, ele tem uma facilidade de, abaixo da caixa torácica, por exemplo, a força da gravidade ajuda a fazer com que esse sangue vá vascularizar e levar oxigênio e remover, por exemplo, o gás carbônico que é gerado até a ponta do dedão do pé, tranquilamente. Só que agora, esse segundo coração, que é a panturrilha, ele tem que fazer o trabalho contrário. Entendi. E agora contra a gravidade. Sim, sim. Imagina que o sangue que está lá no dedão do pé levando oxigênio lá para o dedão do seu pé, para o topo lá do seu dedão, do seu dedinho, esse sangue ele precisa voltar. Pois é. Ele precisa voltar. Perfeito. E a bomba natural que vai fazer isso é a panturrilha, que vai contrair esses vasos para fazer com que esse sangue saia do membro inferior e chegue, né, até os pulmões lá nos alvéolos, onde acontece a troca gasosa, onde o sangue que chegou rico em gás carbônico vai voltar a receber oxigênio e vai fazer todo o processo novamente. Então, assim, a panturrilha ela é um músculo que precisa estar eficientemente treinado. E um exercício tão simples como esse que eu falei, de tirar o calcanhar do chão com o joelho esticado e voltar, é super eficiente para isso. Você veja que às vezes na academia, digo por mim, né, é evidente que tem outras pessoas aí que vão assistir esse vídeo, eu pelo menos sempre assim que vou frequentar a academia, fazer os exercícios e tal, tem lá a panturrilha, às vezes eu olho e falo, fazer panturrilha hoje não, eu vou dar uma priorizada aí na panturrilha, porque isso foi uma informação relevantíssima
eu nunca tinha ouvido falar, né? Posso ter ouvido na escola e não ter registrado isso com a mesma relevância que eu estou registrando agora. Maravilha, maravilha. Que bacana. Obrigado, Anderson. E aí eu queria que você, de uma maneira simples aqui, pudesse demonstrar para a gente, da forma como for possível, né, nas condições em que a gente está disponível aqui, alguns pequenos exercícios. Você falou da ponta dos pés, acho fundamental, mas a gente tem o uso, né, desses membros superiores, do braço, do pulso, né, o pescoço, no sentido, né, de, claro, tá provendo aí as condições, né, de sustentação aí da cabeça, né, e todo esse processo, né, de manter a postura e tudo, essas tensões que vão se gerando. O que a gente poderia fazer, né, para passar para o pessoal aqui de recomendações sobre pequenos exercícios laborais, né, de maneira que ele possa fazer isso, claro, num escritório, né, sem estar ali disponível um ambiente, né, que ele realmente tenha condições de fazer um exercício mais qualificado, uma coisa simples ali, pontual, que ele consiga exercer no dia a dia. Maravilha. Aí você tocou num ponto, né, quando você fala de exercício laboral, as pessoas que trabalham em escritório, ou já trabalharam em escritórios, alguns órgãos públicos, com certeza já viram, né, um profissional que ou é um profissional de educação física, ou é um profissional da fisioterapia, que vai lá, né, de tempo em tempo, uma vez por dia, ou, né, todos os dias, ou 3 vezes na semana, fazer o que a gente chama de ginástica laboral. Perfeito. A ginástica laboral, basicamente, ela tem uma função física, e aí contra, né, patológica, e ela tem uma função voltada para performance, que aí eu abordo num segundo momento. Mas pensando na questão física, né, contra patológica, seria basicamente o seguinte: a gente tem 2 possibilidades. Uma, que é a menos comum, seria a ginástica laboral preparativa. O que seria isso? Então, se eu entro no meu serviço às 8 horas, né, na minha rotina de trabalho, eu teria, antes das 8, ali 5 para as 8, ou 8 horas, e eu começaria o serviço depois disso, uma sessão de exercícios para preparar o meu corpo para fazer aquela atividade. Legal. Isso seria a preparação do movimento que a gente faz, por exemplo, nas academias, quando a pessoa vai fazer um treino lá de musculação. Seria isso, voltado para atividade laboral. E outra que a gente tem seria a ginástica laboral de relaxamento, que seria voltada para um período ali após a sua rotina de trabalho. Eu diria que, assim, a preparação do movimento ela é muito importante. E se a gente precisar priorizar, seria mais interessante a gente fazer essa ginástica laboral de preparação mesmo. Perfeito, entendi. Que seriam exercícios básicos, focados nas articulações que a gente mais usa, e que vão preparar, de fato, o seu corpo para aquela rotina de 8, 10, 12 horas de trabalho. Onde a gente tem mais incidência de problemas, né? Nos serviços administrativos, e aí o TI se enquadra nisso ali, em serviços, né, que envolvem o desktop, o notebook, seria o principal, a articulação do punho. Ela é o foco principal. Certo. E aí, vou fazer uma sequenciazinha básica com vocês. Legal. Alguns exercícios todo mundo já conhece, outros você vai falar, caramba, nunca tinha pensado, pode ser que aconteça. Bacana. Eu vou ficar de lado para favorecer aí a visualização para vocês. Só um minutinho, só ajustar aqui. Aumentar a perspectiva. Isso, só um minutinho. Ótimo. Apartamento você já viu, né? Não, vai ajustar o espaço certinho. Anderson, você tirou o áudio aí, tá? Só para te avisar, teu áudio foi interrompido aí, tá bom? O microfone isso, tá é que eu tava arrastando a mesa para poupar a galera do arrastão aí. Tá bom. Mas basicamente, o seguinte, a gente vai começar pela articulação do punho, tá? E aí, o primeiro exercício, e aí sempre tudo que eu fizer para um lado, vocês façam para os 2 lados, só para questão de tempo aí, para também não extrapolar muito o tempo de vocês. Excelente. Mas é basicamente braço esticado, né? Só um minutinho, deixa eu posicionar melhor aqui o celular, que aí vai dar para ver o movimento por inteiro. Melhor agora, né? Porque ótimo, excelente. Pegou bem. Coluna retinha. Tá. Daí, o que eu falo para meus alunos lá, né, de música e o que serve para vocês, né? Peito aberto. Sim. Barriga para dentro, perfeito, né? É o termo mais fácil de vocês entenderem, né? Se eu falar cicatriz umbilical retraída, né?
Dá para entender. Você fala contrai o abdômen, às vezes a pessoa fala, mas como é que contrai o abdômen, né? Umbigo na lombar. Sim. Levei o umbigo para a lombar, já fiz essa retração do abdômen, peito aberto, coluna reta. Okay. Braço lá na frente, eu vou puxar os 5 dedos. Perfeito. Tá? Tô fazendo esse movimento aqui. Eu não posso esquecer do polegar. Ah, bacana. O polegar tem que estar incluso. Ótimo, entendi. 15 segundos. Ótimo. 15 segundinhos, pro mesmo lado, eu vou fazer o contrário. Agora o meu dorso da mão vai estar para frente. E a palma da mão voltada para mim, braço esticado e puxo novamente. Com o braço esticado, coluna reta, peito aberto, né? 15 segundos. Fiz esse movimento de 15 segundos, segurando para cima, dedão incluso, 15 minutos, dorso da mão para frente e puxando. Eu tenho que alongar o antebraço e o punho. Eu vou fazer esse movimento pro outro lado. Tá. Terminei os dois lados, eu vou fazer esse movimento dinâmico de palma da mão para frente, dorso da mão para frente, palma da mão para frente, dorso da mão para frente, 15 vezes. O movimento sempre está do apoio, aí só ele solto mesmo. Isso, ele solto. Legal. Fechei essa sequência de alongamento isométrico, que é onde eu seguro 15 para os dois lados, e o movimento dinâmico disso. Beleza, vou voltar para o primeiro lado. E aí esse é um exercício muito importante. Palma da mão aberta, eu vou polegar no meio da mão e fechei os dedos. Tranquilo até agora? Tá, beleza, pegando. Alinhei, dorso da mão vai para frente e eu puxo. Olha, bacana. Nossa, diferente. Esse nunca tinha feito. Esse é a primeira vez. O outro já tinha feito, esse não. Viu a diferença que você sente alongando aí? Muito. E aí um aspecto que é importante é que se eu flexiono meu cotovelo, faz com ele um pouquinho flexionado. Pra você sentir a diferença. É verdade. Porque alguns músculos que a gente está alongando aqui do antebraço, eles são músculos que a gente fala que eles são multiarticulares. Mas eles, é porque eles inserem no cotovelo e a origem deles é no punho. Então, se eu relaxo uma das pontas dele, se eu dobro o cotovelo, ele tem menos tensão. Então, o ideal, cotovelo esticado, dorso da mão para frente, polegar está lá no meio da mão e eu puxo. Isso para um lado e para o outro. Fantástico, Anderson, fantástico. Para finalizar punho e não ser algo também muito longo para atrapalhar a rotina, se eles não conseguirem encaixar na rotina, palma da mão na frente, punho cerrado, polegar por dentro de novo e eu vou fazer circundução do punho, que é esse movimento. Sim, estamos fazendo. Eu vou juntar a flexão do punho, extensão do punho e as lateralizações num movimento circular. Que é aquela mesma que tem o mesmo viés dinâmico da outra lá, né? Quer dizer, nessa hora eu não estou puxando nada, estou deixando o próprio músculo trabalhar. Bacana. Perfeito. Excelente. Então é juntar sempre movimentos estáticos, que é quando eu seguro, e movimentos dinâmicos. Perfeito. Estático e dinâmico. Perfeito. Pensando no punho, exercícios que são muito efetivos e que, a não ser um quadro muito específico, que aí a gente tem que avaliar caso a caso, mas que para um panorama geral já seria bem efetivo. Pensando nas articulações de ombro e pescoço, vamos para o pescoço primeiro, depois a gente finaliza com o ombro. Beleza. Para o pescoço, agora eu vou ficar de frente, me visualiza bem aí? Tá muito bem, tá bem enquadrado. Maravilha. Sem apoio aqui, o meu banquinho, justamente para a gente fazer aquela contração dos posturais. Tô ajustando minha postura aqui já. Peito para fora, barriga para dentro. Ótimo. E aí a gente vai começar no pescoço com um movimento dinâmico de toco a orelha no ombro, o outro lado, orelha no ombro. Perfeito. Não é ombro na orelha, né? Entendi. Sim, não a descrição é orelha no ombro. Então o ombro não sobe, é a orelha quem desce. Fiz 10 vezes, não precisa ser rápido, até para não gerar uma vertigem, algo do tipo. Parei no meio, eu vou fazer queixo no peito, queixo para cima. Legal. Queixo no peito e para cima. Ótimo. Finalizei 10 vezes, eu vou fazer queixo em cima do ombro e queixo em cima do ombro. O tronco não gira, só pescoço, só a cervical. Perfeito. Giro para um lado, eu tento olhar lá atrás. Então, quando eu girar para o lado direito, eu vou tentar visualizar a maior parte que está lá nas minhas costas, sem girar o tronco. E quando eu giro para o lado esquerdo, a mesma coisa. Eu estou aqui, por exemplo,
tentando forçar para visualizar o violino que está pendurado na parede. Perfeito, excelente. Fiz essa parte dinâmica de pescoço para um lado e para o outro, orelha no ombro, queixo no peito, queixo para cima, em cima do ombro. Olhei no violino, em cima do ombro, olhei no violino. Finalizei essa parte dinâmica, aí a gente vai fazer um alongamento estático, que é basicamente o seguinte: sabe aquele dia que você dormiu mal, parece que você trocou o travesseiro, alguma coisa desse tipo, e acordou com o pescoço doendo? Sim. Aquela dor que você sente, e a dor que você sente porque às vezes ficou muito tenso ali trabalhando, e muitas horas, e varou a madrugada, e precisou ir para a cama com o notebook, e a postura não ficou legal, o pescoço ficou doendo. Esse é o alongamento que você não pode esquecer nesse dia. E é basicamente o seguinte: você vai olhar em cima do ombro, certo? Igual a gente fez o dinâmico. Olhei em cima do ombro. Com essa pressão mais estática, igual você comenta, né? Já segurando. Só que aí vai ser o seguinte: essa aqui é só fazendo a posição para a gente chegar no movimento lá mesmo. Perfeito. Olhei em cima do ombro, estou visualizando meu violino ali sem girar meu tronco. Eu virei para o lado direito, a minha mão direita vai lá atrás, na base do meu crânio, e eu vou puxar para baixo. Eu brinco com meus alunos que o nome desse exercício é Momento Rexona. Que é pra gente ver se realmente dura 48 horas. Exatamente, fazer um test drive. Exatamente. E aí girei, peguei na base do crânio e puxei para baixo. O cuidado. O ombro contrário, a tendência é que ele suba. Não, a gente não vai deixar ele subir. Inclusive, se você estiver numa cadeira, eu vou sugerir que essa mão ela esteja lá no assento. Maravilha. Sentiu a diferença aí? Muito. Tô fazendo aqui, tô todo torto. Beleza, o Rexona não tá vencido aí não. Não, tá bem em dia. Então tá ótimo. E aí 15 a 20 segundos para um lado, mesma coisa para o outro. Lembrando assim, quando eu giro para o lado esquerdo, a minha mão esquerda vai atrás do pescoço. Sim, e quando eu giro para o lado direito, a minha mão direita vai atrás do pescoço. Perfeito. Esse exercício é para um alongamento de uma musculatura que chama esternocleidomastoide. É um nome diferente mesmo, bem diferente, mas essa é uma musculatura que tem uma função de estabilização muito grande da coluna cervical. E normalmente quando a gente dorme mal, ou porque às vezes você foi para um hotel e é acostumado com o seu travesseiro, esqueceu o travesseiro no avião, alguma coisa desse tipo, chega ali e às vezes sente isso, ou por questão de estresse, por questão de postura mesmo. Normalmente essa musculatura é quem vai estar, entre aspas, inflamado, gerando essa dor. E aí esse exercício ele é bem efetivo. Maravilha. Num segundo momento, eu vou fazer até o seguinte, depois, né, que a gente finalizar, que eu acabei passando batido de um detalhe, eu precisaria de uma bolinha para fazer uns exercícios específicos de um negócio que a gente chama de liberação miofascial. Mas aí eu gravo e te mando. Tá bom. Daí no processo da edição aí você acopla isso. Que é basicamente o seguinte: existe uma técnica que chama liberação miofacial. O termo miofacial está ligado à fáscia, que é um tecido que a gente tem sobrepondo todos os músculos que a gente tem. Então, do topo da cabeça ao dedão do pé, a sola do pé, a gente tem essa fáscia. A fáscia ela recebe muita terminação nervosa. Certo. Então, a depender do quanto de estímulo nervoso ela está recebendo, ela fica muito rígida, muito travada. E ela limita o movimento de pescoço, de tronco, de perna, de quadril, de tornozelo. Claro. E aí, são exercícios muito básicos que a gente vai usar uma bolinha de tênis. Eu tenho uma bolinha de lacrosse que é mais específica, mas pode ser aquela bolinha de tênis que a gente tem, que todo mundo consegue aí na lojinha da esquina. Sim, aquelas de borracha. E o objetivo, assim, da liberação miofascial, basicamente, é desinflamar a região. Relaxar a fáscia, isso fazendo uma desinflamação daquela região. Tanto do músculo que está rígido e limitado pela fáscia, quanto da própria fáscia, que é quem, de fato, fica ali travada e não libera o movimento articular que seria normal. Perfeito, entendi. Mas esses exercícios para pescoço muito efetivos, e aí a gente pode somar a isso 2, 3 minutinhos de exercício de liberação miofascial com a bolinha, que é o que eu te mando depois. Tá bom, beleza. Pensando no ombro, a gente tem um exercício que eu diria que é o principal. E aí eu vou precisar posicionar de novo o celular. Agora eu vou precisar que você visualize um inteiro aí. Segura aí, rapidinho.
Beleza. Ô, pessoal, tá muito bacana. O Anderson passando aí pra gente aí várias dicas para melhorar nossa postura no dia a dia, melhorar a circulação, evitar que a gente chegue aí a uma nossa idade mais idosa, né, mais velha, com diversos problemas aí, né? Muito bacana. Muito bacana. Anderson, seu áudio, tá? Você fechou ele aí para poder reposicionar o celular. Não esquece de abrir ele, não. Isso, excelente. Beleza. Visualiza bem, hein? Visualizamos sim. A logística aqui é brava. Não tem problema, tá excelente. Beleza. E aí, esse exercício, ele é um exercício para relaxar o nosso ombro, tá? Bom. Eu vou chamar ele de pêndulo, para ser o mais fácil e de memorização, ser um termo que a gente consegue associar, né? Porque pêndulo a gente sabe que é uma coisa solta, que vai de um ponto para outro. Isso, tá? Perfeito. E a gente vai fazer exatamente isso com o nosso ombro. O pêndulo para a glândula numeral, que é a articulação do ombro que vocês conhecem. Ok. Basicamente, o que eu vou pedir é que você apoie na parede, o quadril. Certo. O joelho vai ficar um pouquinho dobrado, eu não estou apoiando na parede, mas você pode fazer solto ou apoiado para fazer solto. Força do abdômen é um pouco maior. Perfeito. A gente vai soltar os ombros. O ombro está solto e a gente vai fazer um movimento circular, de dentro para fora. Que é isso. Mas o ombro ele tem que estar solto. Eu não posso estar guiando o movimento. Entendi. Tá Solta e deixa o braço. O peso do braço vai girar. Legal. E aí eu faço esse movimento de dentro para fora e depois de fora para dentro. De fora para dentro girando, né, para a parte medial entre os seus dois pés. Perfeito. O próprio peso do seu braço vai girar o seu ombro. Isso vai fazer com que a articulação glenohumeral, que é essa articulação que a gente mais sobrecarrega aí, né, quando a gente tem uma má postura, uma postura ótica, ela esteja mais relaxada. Deixa eu só reposicionar o celular aqui. Tá ótimo. Tá ótimo. Beleza. Muito bom, cara. Nossa, assim, bom, como contribuição aí, né, da tua parte aí para os nossos inscritos, enfim, sem palavras, assim, o que foi possível. Gente, um profissional como o Anderson, e isso que eu quero deixar até dito aqui para vocês, isso que ele está passando para a gente aqui, como meu amigo, uma pessoa que está contribuindo aí para o nosso conteúdo, isso faz parte da profissão dele, ele passa isso, essas dicas, ele passa profissionalmente para os seus alunos, né, para as pessoas que... A gente vai deixar aqui os contatos do Anderson, enfim, tudo de maneira que vocês possam contactá-lo e buscar ele para ajudá-los aí no dia a dia, né, nessa parte da educação física. Anderson, tem mais alguma coisa relativa a esse exercício ou a gente pode ir para um outro ponto aqui? Acho que para ombro esse exercício ele é bem efetivo. O que a gente pode a longo prazo ir fazendo por exemplo, se eu já faço esse exercício, né, comecei a fazer essa rotina, cara, e já faço há um tempo, o que eu posso fazer, por exemplo, no pêndulo, é pegar alguma coisa, um pezinho, sabe? Sim. Alguma coisa que gere uma resistência para esse pêndulo ser ainda mais efetivo. No primeiro momento, não há essa necessidade. Mas depois de um tempo onde eu já estou repetindo isso, seria legal. Mas aí já é um momento onde a pessoa, e aqui a gente deixa toda uma recomendação, né, Anderson, de que o pessoal, cuidado, né, a gente já falou largamente nesse vídeo, o vídeo essa entrevista está toda voltada, né, para essa questão postural, de boas práticas físicas, enfim, que a gente evite esse sedentarismo que acaba sendo natural para o exercício da nossa profissão, muitas horas sentados, enfim, então nós dirigimos essa entrevista com todo esse foco, mas é importante ainda enfatizar que o que a gente está mostrando aqui, que o Anderson está mostrando para a gente, está nos passando, é o mínimo para que a gente evite problemas aí nessa área física, né? Aqui se mantém ainda uma recomendação que se faça uma academia, que se busquem alternativas, né? De caminhada, de ciclismo, enfim, dentro daquilo que a pessoa sinta mais aptidão, né, Anderson? Não tem uma recomendação exclusiva ou uma atividade física exclusiva, né? Aí realmente imagino que dependa do que a pessoa goste de praticar, tênis, natação, enfim, né, alguma atividade física, mas que a pessoa busque algo nesse sentido. Anderson, eu queria
e aí aqui já indo aí para um aspecto mais conclusivo, que você falasse rapidamente para a gente de um conceito, né, de um tipo de lesão que é bastante comum, já citamos também nessa entrevista, mas queria que você explicasse só um pouco mais para nós, com um pouquinho só mais de detalhes, quando se fala da LER, né, os profissionais estão chegando agora na área, mesmo aqueles mais antigos, né, os prejuízos da LER, e rapidamente deixasse a gente sabendo um pouco mais sobre o que é a LER, né, falasse rapidamente para a gente sobre isso, por gentileza. Maravilha. O termo, né, LER, ele vem de lesão por esforço repetitivo. Perfeito. Então, na profissão de vocês, né, o uso do mouse, né, a postura repetitiva sentada é um problema. Em outras profissões, né, eu tenho alunos que são médicos, e aí a postura de flexionar e estender o tronco para atender um paciente deitado, acamado, sim. E cada profissão tem algum movimento que é repetitivo. A digitação, no nosso caso, né? A digitação, perfeito. Mas, assim, a gente só precisa quebrar um mito, porque, assim, normalmente quem conhece, né, sobre a LER, já ouviu falar, quando a gente fala LER, aí ele associa a tendinite, né? Uma das primeiras que vem na cabeça é a tendinite, que é uma das possibilidades. Uhum. Só que a gente vale lembrar que, assim, pode ser mais do que, né, uma inflamação ali no tendão, que é basicamente as tendinites. E aí uma dicasinha que eu dou é sempre assim, tudo que termina com it tá ligado à inflamação. Certo. Uhum. E aí se você recebeu o diagnóstico de alguma coisa que termina com it, pode saber que é relacionado a processo inflamatório. Perfeito. Mas aí voltando especificamente para o tema, uma lesão, por exemplo, que pode acontecer, e aí que, cara, coloca em xeque a profissão, por exemplo, de vocês, colocaria em xeque a profissão de vocês, é uma síndrome do túnel do carpo, por exemplo. O túnel do carpo, o que é? Imagina um túnel. O nome dela já, se a gente fizer uma analogia, fica bem fácil de entender. Claro. Imagina um túnel, o túnel é algo, né? Você vai no Rio de Janeiro, passa daquelas pontes lá pelo túnel, embaixo da ponte tem um trânsito passando por cima. Uhum. O túnel basicamente é aquilo, é um forame onde você tem o início e uma parte, né, subterrânea, vamos colocar assim, e que sai num outro ponto que seja a altura da superfície. Basicamente seria isso. Sim. Quando a gente fala da síndrome do túnel do carpo, eu tenho um túnel e dentro desse túnel, que é aqui no punho, né? Por isso o túnel do carpo, né, que está ligado aos ossos do carpo que a gente tem na mão, passam estruturas nervosas. Só que com o passar do tempo, a depender de uma série de fatores, inclusive de movimentos repetitivos, a gente pode começar a gerar compressão dessas terminações nervosas que passam nesse túnel do carpo. Entendi. E aí, isso vai gerando desconforto, né? A gente pouco se tem a questão de prevenção, então, não, é só uma dorzinha no punho, né? Não é nada, não, é só porque eu exagerei um pouco. E aí isso vai piorando essa compressão dessas terminações nervosas. Perfeito. O que acontece a longo prazo é que existem pessoas com a síndrome do túnel do carpo que não conseguem segurar um copo d'água, que não conseguem atender um celular, porque não tem força nos dedos na mão. Realmente a força, entendi. E isso é algo que limita demais. Ela perde coordenação motora, ela perde força, ela perde... dentro disso, ela perde função mesmo. Claro. E aí os cuidados é esse, porque assim, a tendinite eu já tive, né? Meu irmão já teve, e é um tratamento lá, faz uma infiltração ou um tratamento mais conservador. Passa uma pomadinha. Mas o problema é que isso pode gerar outros problemas, né, relacionados ao esforço repetitivo, que são problemas muito graves. Sim. E que mesmo, por exemplo, a síndrome do túnel do carpo, que em alguns casos é cirúrgico, a gente não retorna a função natural que a gente tinha, a função normal que a gente tinha dos dedos. E isso pode gerar um problema de interrupção de uma carreira promissora, por exemplo, na área de vocês. Então, assim, o que a gente precisa pensar independente de, por exemplo, a tendinite ser algo relativamente, entre aspas, tá? Controlável, em muitos casos a gente consegue controlar e consegue continuar trabalhando, outros problemas podem ser gerados que vão limitar isso. Então, aí, abre o alerta. Se você quer chegar lá, né, nos 80, trabalhando, ser a referência da molecada que ainda vai vir, sem dúvida. A gente precisa tomar cuidados.
quando a gente fala assim, mas o meu avô, né, tem 90 anos e é ativo, tem a mente boa. A gente tem que lembrar de alguns detalhes, inclusive porque a vida deles, né, a infância deles, diferente, por exemplo, das novas gerações, eram muito mais ativas do que a nossa. Fisicamente, meu Deus. Eles andavam a cavalo, eles andavam de bicicleta, eles andavam a pé, não sei quantas horas. Hoje a gente pega o carro, saio daqui, vou, enfim, qualquer lugar. Isso, a nossa atividade diária é muito mais sedentária. Então, assim, meu avô trabalhou até os 90, beleza. Mas a gente nasceu numa geração um pouco diferente, eu diria. E aí os nossos filhos já nasceram numa geração muito diferente da nossa. Sem dúvida. E a gente precisa cada vez mais se utilizar dessas ferramentas, da tecnologia, do acesso à informação que a gente tem que eles não tinham. Perfeito. Porque eu te falo uma coisa, se eles tivessem o acesso à informação que a gente tem hoje, cara, eles iam viver muito mais. Pois é. Eles viveriam muito mais. A gente só precisa fazer uso. E aí, não vamos comprar que a LER que pode ser gerada é só uma tendinite que eu consigo administrar, pelo menos. Pode gerar problemas mais graves. Então, a prevenção é o caminho. E qualquer tipo de incômodo, é legal que a gente tenha um respaldo médico, exame de imagem, tudo isso, para que a gente, identificando o mais breve possível, a gente consegue resolver o problema de uma forma mais fácil. Fazer um processo de diagnóstico. Exatamente. É importante, pessoal, né? Evitem o autodiagnóstico, a medicina está aí, profissionais como o Anderson, né, que estudam efetivamente essas áreas, né? Vamos sempre, assim como nós, né? Nós temos uma área de atuação específica, a gente espera que as pessoas que tenham problemas voltados à área de tecnologia, né, nos procurem para que a gente entregue a elas soluções de como sanar isso da mesma maneira o Anderson. Anderson, poxa, eu, assim, só tenho palavras para te agradecer, né? Você foi super disposto, né, em nos ceder aí esse tempo de entrevista. Deixa eu trazer aqui a minha tela. Não, perdão, desculpa, já está compartilhado aqui, perdão. Anderson, eu queria compartilhar aqui o teu Instagram, né, para que o pessoal saiba como te contactar. É o @adornelaspersonal, correto, Anderson? Vai estar na descrição do canal, pessoal, na descrição do vídeo, perdão, vai estar o Instagram do Anderson. Por lá ele comunica ali as aulas dele, né, de vez em quando pode colocar um vídeo lá a respeito aí, né, das atividades que ele exerce aí profissionalmente, tá? E Anderson, você quer deixar aqui algum outro meio de contato aí para o pessoal que quiser te buscar, para poder te contratar? Tem algum telefone ou só pelo Instagram mesmo? O Instagram é bem funcional, mas não tem problema, a gente pode, você pode acrescentar meu telefone também, é público já, né? Tá bom. Coordeno aí uma empresa de 4.000 alunos, enfim, e aí a gente tem, o telefone é público mesmo, não tem problema nenhum, os clientes já usam, e aí funciona também como WhatsApp esse mesmo contato, é o 61 99521 6350. Perfeito. A gente coloca na descrição do vídeo também. E bom, pessoal, eu vou ficar com o Anderson por aqui, mais uma vez agradecendo aí a simpatia dele, a disponibilidade, né? Agradecendo aqui a nossa amizade, que é uma pessoa que a gente não se conhece há tantos anos, mas muito rapidamente aí, né, conectados aí por vários fatores, a música um deles, né, a nossa crença também, enfim, fazemos parte aí da mesma fé e tudo, então isso nos aproximou demais, uma amizade muito bacana. Eu recomendo demais o Anderson, uma pessoa hiper simpática, da mesma maneira que vocês puderam acompanhar ele aqui nessa entrevista, é a mesma pessoa quando a gente tem aí um contato mais estreito. E conversem com ele, pessoal, fica a recomendação, busquem um bom exercício físico, cuidado com o sedentarismo, tá? Isso tudo é muito preocupante, exerçam uma vida saudável, vai ser bom para vocês, vai ser bom para a família de vocês, para aqueles que te querem bem, né? Para que a gente realmente tenha aí não só uma vida profissional dentro daquilo que a gente gosta de fazer, com bastante tempo, mas claro, para os nossos familiares, para aqueles que nos amam, né? Poder estar ativos conosco por muito mais tempo. Anderson, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, acompanhem o canal, se inscrevam, acompanhem o Anderson, vai estar o Instagram dele na descrição do vídeo. Não deixem de comentar, compartilhem, ativem as notificações e acompanhem aí os próximos vídeos e as próximas entrevistas que teremos. Lembrando, pessoal, dia 26/5,
20 horas, faremos o primeiro ao vivo do canal, a primeira live do canal, será no dia 26/5 às 20 horas, onde vamos tratar de um tema muito relevante para a nossa área, que é a gerência de projetos, desafios na gestão de projetos de TI. Anderson, fico por aqui contigo, meu querido, muito obrigado, Deus abençoe pelo teu tempo, tua disponibilidade, e vamos continuar aí nos falando, né? Em outras ocasiões, nós somos amigos, aí estaremos sempre nos comunicando. Obrigado, gente. Obrigado, Anderson. Sempre juntos. Precisar de qualquer coisa, estou à disposição. Tá bom. Até mais, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.